Duas notícias lindas e maravilhosas no Flamengo. Tem informação sobre Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Wesley, rapaz. Você que tá aí, se inscreva no canal. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e tem novo boletim médico do Flamengo atualizado para vocês. Não é bomba pet, mas está 100% atualizado. O negócio é o seguinte, Gerson, minha galera, realizou o exame de imagem na máquina de ultrassonografia do CT Ninho do Urubu. Muita gente perguntando, Pedrão, não é ressonância magnética? Não, é lógico que o exame de ressonância também serve, já fiz 2, 3 vezes por causa do meu ombro, tem problema no ombro esquerdo, sai toda hora do lugar. Mas o negócio é o seguinte, o exame constatou, aliás, não constatou lesão muscular no jogador para alívio e alegria da nação rubro-negra. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e, por isso, fará trabalhos específicos no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu. E aí tá com desgaste por quê? Porque já sentiu o posterior de coxa na final do Campeonato Carioca, foi convocado, não era para ter jogado aquela partida diante da equipe da Colômbia. Eu sei que o jogador sonha em defender a seleção brasileira, ele quer estar na seleção, mas acho que cabe aí até uma mão na consciência. Olha, não tô 100%. Será que é melhor forçar para depois o clube ficar na mão? Acho que cabe uma crítica interna. Ou a seleção está acima do bem e do mal, está acima de qualquer coisa e tem que ir para a seleção, mesmo que vá se ferrar fisicamente. Outra coisa, o Flamengo como instituição pode até aconselhar o atleta, mas não pode barrar, gente, a convocação, porque é data FIFA. Então o Flamengo é menos culpado nisso tudo, né? Aí cabe também aos médicos da seleção brasileira, né, senhor Rodrigo Lasbar, né? Acho que é esse o nome dele. Comissão física, avaliar o atleta, mas parece que isso não acontece. E bota aí, depois resolve lá pro Flamengo. Parece que é isso que acontece. Mas enfim, Bruno Henrique, galera, iniciou os treinamentos em campo com a preparação física nesta terça-feira, beleza? Então deve estar disponível aí. Eu até cheguei a comentar que era provável que não jogasse, mas está evoluindo, tá indo bem ao longo dessa semana, tá? Se apresentou bem na segunda, treinou bem hoje na terça, deve pelo menos estar disponível no confronto diante da equipe internacional. Arrascaeta, esse esquece, tá? Exame de imagem realizado no clube nessa terça-feira confirmou lesão no adutor da coxa direita. É adutor que persegue o de Arrascaeta, né? Todo mundo tem, mas o dele é sobrecarregado. Jogador dará continuidade ao tratamento no CT Jorge Elal. Mas, ó, para o confronto diante da equipe do Inter, esquece. Não jogará, o Flamengo vai tentar ter o jogador disponível para a Copa Libertadores da América diante da equipe do Deportivo Táchira. Jogo esse que vai acontecer na Venezuela numa quinta-feira. Tem o jogo contra o Inter no sábado, né? Daí numa quinta-feira tem a partida diante da equipe do Deportivo Táchira, né? Complicada a logística, aquela coisa toda, mas não tem jeito, o Flamengo tem que ir lá jogar e eu vou lá, inclusive, fazer essa cobertura para vocês, beleza? Rapaz, estamos aí em vias de começar o Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Eu queria relembrar aqui com vocês algumas estreias do Flamengo no Campeonato Brasileiro. As últimas 2 estreias o Flamengo conseguiu vencer. Venceu o Atlético Goianiense fora de casa com um belíssimo gol do Nico De La Cruz de falta, depois teve um gol de pênalti do Flamengo, eu estava nesse jogo. Brasileirão de 2023, Flamengo meteu 3-0 para cima da equipe do Curitiba, o Sampaoli estava quase empossado como técnico do Flamengo, assistiu o jogo do camarote, mas o técnico do profissional era o Mário Jorge ali, que era do Sub-20, estava como interino. Em 2022 o Flamengo empatou por 1-1 com a equipe do Atlético Goianiense fora de casa, Paulo Souza era o treinador do Flamengo. Em 2021 o Flamengo vence o Abel Ferreira, o Palmeiras de Abel Ferreira, através do técnico Rogério Ceni. E em 2020 o
Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro em pleno Maracanã, quando o Domenech Torrent era técnico do Flamengo. Ai, meu Deus do céu, Domenech Torrent. No entanto, a última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro, ele perdeu a estreia. E o que isso significa? Que é óbvio que nós temos que perder para o Internacional. É lógico que não, eu tô zoando. Pedrão, só fala merda. É lógico que não. Isso aí não significa absolutamente nada, bosta nenhuma. E tem que ganhar e ganhar todos os jogos se for possível, que é impossível, né? Mas quem sabe? Pessoal, o negócio é o seguinte. Só para efeito de comparação, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo teve em campo Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, já não tá mais, Ayrton Lucas, é banco, Eric Pulgar, Everton Araújo, que é banco, Gerson, que não estará em campo porque tá com problema aí de desconforto, de desgaste físico, provavelmente deve estar disponível no banco de reservas no máximo. Bruno Henrique, Gonçalo Plata e Gabigol, que não está mais no Flamengo. Portanto, provavelmente em relação a 2024, teremos 1, 2, 3, 4, 5 mudanças na equipe do Flamengo. Porque o time do Flamengo, a provável equipe do Flamengo a ser titular no Campeonato Brasileiro, pelo menos na primeira rodada, é Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira. Só daí você já não tem o Davi Luiz. Na lateral esquerda, Alexandre. Daí não tem o Ayrton Lucas, que fica no banco. Na meiuca, Eric Pulgar e De La Cruz. Não tem Everton Araújo, que ficará no banco. Gonçalo Plata, Luiz Araújo. Não deve ter o Gerson, que ficará no banco. Michael e Juninho, galera. Já que não tem mais Gabriel Barbosa. Portanto, aí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mudanças em relação à equipe de 2024, beleza? O que pesa a favor de nós, rubro-negros, é que o Flamengo contra adversário tem o melhor aproveitamento nesse primeiro recorte de temporada de campeonato estadual contra adversários de Série A. De 8 jogos que o Flamengo jogou contra adversários de Série A, o Flamengo venceu 6. Tá? O Corinthians tem 7 jogos e venceu 5. O Palmeiras tem 7 jogos e venceu 3. Depois o Inter tem 4 jogos e venceu 2. Então, entre os adversários da elite do futebol brasileiro, que é a primeira divisão, o Flamengo foi o que venceu mais vezes. Venceu o Botafogo, venceu o Fluminense, venceu o Vasco, o Botafogo venceu até mais de uma vez, o Vasco também venceu até mais de uma vez, o Botafogo teve confronto da Supercopa. Então, unindo tudo isso, o Flamengo foi bem, escalaram bem a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Internacional. Quem apita é o bom árbitro Davi Lacerda, que é uma das grandes promessas da arbitragem do futebol brasileiro. Eu até tô dando esse elogio aqui para árbitro, que pode voltar até contra mim se ele fizer uma má arbitragem diante da equipe do Internacional. Eu sempre utilizo a alcunha, o menos pior é esse, porque eu não gosto de elogiar árbitro. Mas, cara, o Davi Lacerda é um árbitro centrado, é um árbitro focado, é um árbitro que não marca faltinha, é um árbitro que deixa o jogo correr e é jovem, tá? Tem personalidade e vai apitar o jogo. Pedrão, esse Davi Lacerda, você tem o Lacerda no seu sobrenome? Você é irmão desse Lacerda? Não, mas ele apita bem jogo. E eu não vou ficar aqui no lugar comum de sempre criticar árbitro, não. Pode até ser que ele faça uma cagada nesse jogo aí do Flamengo? Pode ser, mas vou me arriscar. Quem não arrisca no petisco. Bom árbitro, boa escala de arbitragem. Vamos lá, pessoal. Preocupa na Libertadores? Corte liga alerta ao Flamengo, que já usou o De La Cruz na altitude em 2024. O que eu falei para vocês nos vídeos do corte do De La Cruz? E aí eu não quero crédito de nada. Quem traz a informação é Letícia Marques e a Luísa Sá, mas eu falei para vocês. O uruguaio sente os efeitos de jogar na altitude.
e o rubro-negro monitora o atleta para o jogo contra a LDU em Quito. O De La Cruz, ele é cortado da seleção do Uruguai por uma questão de que ele não vai bem em partidas na altitude. Ele, inclusive, dá uma entregada de bola jogando pelo Flamengo na fase de grupos contra o Bolívar no ano passado. Eu lembro dessa entregada que ele deu. Salvo engano, foi no segundo gol do Bolívar. O Bolívar faz 1-0, o Flamengo empata 1-1, e depois o Bolívar faz 2-1. Nesse 2-1 ele deu mole. E não é só esse mole não, tá? Em outras oportunidades com a seleção uruguaia, com o próprio Flamengo, ele não foi bem. É lógico que todo mundo sente altitude. Nos roubaram lá em La Paz, né? A gente deixou as malas com o Marquinhos lá, tudo pelo Flamengo. E torcedores do Pearol roubaram a gente porque estavam lá por causa do jogo contra o The Strongest que aconteceu no dia anterior. E aí, rapaz, eu tive que subir uma ladeira lá atrás dos caras, eu, o Flazoeiro, o próprio Marquinhos, todo mundo subiu uma ladeira lá para pegar nossas coisas que foram roubadas. Cara, é um negócio assim, ainda mais eu que sou gordo, é pior ainda. Imagina, mas o atleta é magro, só que ele tá correndo que nem um louco ali dentro do campo. E o De La Cruz, ele corre igual louco, ele se dedica ao máximo para a equipe e o organismo dele, naturalmente, não corresponde bem. Tem gente que nem sente tanto, tem gente que sente mais, é o caso do De La Cruz. Nesse caso, a Bolívia não vai jogar nem no Hernando Siles, que já é 3.600 e tantos metros, porque eles estão jogando em El Alto, que é mais, o nome já é sugestivo. Fica situado a 4.090 metros, que é onde fica o aeroporto lá. Né? Então o Bielsa, sabendo disso, já cortou ele, ó, tá vendo? Nas oitavas ele jogou 73 minutos contra o Bolívar e na fase de grupos ele jogou 71 minutos. Em nenhum dessa minutagem ele foi bem. Ainda teve o jogo contra o Milionários, né? Só que desse ele foi cortado, por mais que seja uma altitude ali mais tranquila de Bogotá, né? Mas, por exemplo, The Strongest River Plate, na Libertadores 2023, ele não jogou lá. LDU e River Plate, ele não jogou lá. Pelo mesmo motivo, porque o Gallardo já sabia que pelo Uruguai, em outra hora, ele também não foi bem. E o Varela tá jogando lá agora, que eu tô gravando esse vídeo aqui. Ou já jogou. Lá em El Alto. Que Deus esteja com o nosso lateral, porque, olha, é uma situação bem difícil, tá? Flamengo planeja prorrogar por 90 dias a assinatura do acordo pelo terreno do estádio, meus amigos. O clube deveria ter assinado o termo no início de janeiro e pedir um novo prazo que termina em abril. Traz o GE. Globo através da Emanuele Ribeiro, a Letícia Marques e também o Thiago Lima. O Flamengo estuda pedir novamente o adiamento da assinatura do termo no final, pelo acordo da compra do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do Flamengo. A tendência é que o prazo que determina em 9 de abril, né, o Flamengo assinar esse documento, seja prorrogado por mais 90 dias. A nova gestão contratou 2 empresas para aprofundar os estudos de viabilidade econômica da construção da arena. O diagnóstico é que a previsão anterior estava fora da realidade, na casa de 3 bilhões de reais. Com as análises ainda em andamento, o Flamengo planeja pedir um novo prazo à Prefeitura do Rio de Janeiro e também à Caixa Econômica Federal. A prorrogação, na visão do presidente BAP e seus pares, não influenciará no início da construção, visto que as obras dependem da descontaminação do terreno e do remanejamento da estação de gás da companhia SEG do Rio de Janeiro, que é administrada pela empresa Naturgy. Então tem toda uma tubulação de gás ali subterrânea e precisa ser removida para, de fato, construir estádio e terreno descontaminado também quimicamente falando. O clube tem se reunido semanalmente com pessoas da prefeitura para tratar do projeto. As conversas com a Naturgy
também andaram nas últimas semanas. O prefeito Eduardo Paes se comprometeu a arcar com os custos da descontaminação do terreno e o Flamengo apresentará os números do estudo de viabilidade econômica em breve. Passado esse processo de análise e negociações, o Flamengo dará início às obras. Os estudos em andamento são os seguintes: o entorno viário e mobiliário urbano, com validação da Polícia Militar, remanejamento dessas tubulações, subestações da Naturgy, algo parecido com o que aconteceu no estádio do Corinthians, porque ali embaixo do estádio do Corinthians tinham tubulações da Petrobras e tiveram que ser remanejadas dali. Descontaminação e sondagem do terreno, ajustes dos custos de fundações e também a limpeza do terreno, né? Tudo isso. Não acredito, Pedro, agora não vai ter mais estádio, não acredito nisso. Vai demorar um pouquinho mais, mas acredito que vai ter, tá? Pessoal, vamos avançando aqui, hoje tem Brasil e Argentina. O Brasil vai ser um jogo histórico, no meu entendimento, não tecnicamente. A declaração do Rafinha inflamou os argentinos. Eu disse aqui no vídeo da manhã que eu gostei da declaração dele porque ele está tentando resgatar o espírito da seleção brasileira. Quando ele fala em porrada, ele fala que vai jogar com gana. E aí teve boas pessoas, Pedrão, mas ele falou que se precisar da porrada fora de campo. Se precisar. Que agora veja, se eu sou agredido fora do campo, logo eu tenho a prerrogativa de cessar a injusta agressão. E os argentinos gostam de fazer isso. Então, sinceramente, eu não vi nada demais na declaração do Rafinha e acho que a imprensa não sabe o que ela quer, porque quando o cara vai lá, é robótico, fala igual robô, é moldado ali por assessores de imprensa que... Né, aí o pessoal olha, na década de 90 que era legal, que o pessoal... Aí reclama. Aí quando o cara dá uma declaração mais enérgica, reclama, aí realmente eu não sei o que as pessoas querem. Eu gostei das declarações dele, enérgicas, e não é incitando a violência. É dizendo que vai lutar dentro do campo e que se precisar ele vai se defender. Pelo menos eu interpretei dessa forma. Posso estar falando merda, mas todo mundo fala merda, então não tem problema. Pessoal, o negócio é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. O Flamengo negou, segundo o Mundo Rubro-Negro, a informação sobre o possível salário de Jorginho. Segundo eles apuraram, fontes ligadas ao rubro-negro, a proposta de 2 milhões de reais por mês pelo Jorginho não procede. A quantia é inferior a esses 2 milhões de reais por mês. O GE publicou que seriam mais ou menos isso aí, né? Existe um acordo muito bem encaminhado com a parte, a depender apenas do encerramento lá da temporada europeia, do Arsenal na temporada europeia, porque o Arsenal pode chegar no último jogo que tem na temporada europeia, que é a final da UEFA Champions League. Vamos lá, pessoal, torcer para logo ser eliminado para resolver isso logo. Segundo o GE. Globo, 40 milhões de euros. 246 milhões de reais é o preço que o Flamengo espera vender o Wesley na janela de meio de ano. BAP confirmou a informação na reunião do Conselho Deliberativo, apesar de não citar nome, o presidente se referiu ao lateral direito da seleção brasileira, Wesley. Você que está aí, dedica boa sorte ao garoto. Boa sorte e que você, que está sendo pretendido por Real Madrid, Barcelona, Liverpool, entre outras equipes, vá bem na partida de hoje, porque você é o Flamengo dentro do campo e hoje eu vou torcer pela seleção, por você, pelo Vini Júnior e pela declaração do Rafinha. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Se inscreva no canal.